E hoje o Espírito Santo nos direcionou essa semana para a gente ter uma conversa sobre o esfriamento espiritual. Por quê? Porque aqui esses irmãos estão testemunhando, estão vibrando o primeiro amor. Eles estão felizes. Se você perguntar para o Adam, que tem 9 anos, ele tem a palavra na ponta da boca. Ele vai falar, ele vai anunciar quem é o Senhor dele. E ele não vai ficar cambaleando, sabe? Quando fica com dúvidas, não sabe para que lado correr. Ele não vai ficar, porque ele tem convicção de quem é o Deus dele. Ele aprendeu acerca da palavra de Deus. E não só o Adam, assim cada uma dessas crianças, cada um dos adultos, cada um deles conheceram a Jesus. E eles podem hoje professar, anunciar quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador. Agora cá entre nós, assim como eles estão vibrando, e amanhã ou depois alguém pergunta para eles vão anunciar, será que o mesmo acontece com aqueles que já estão há muito tempo dentro da igreja? Às vezes a gente vai esfriando, e essa imagem, ela fala muito de esfriamento espiritual. Nós acabamos de sair de uma pandemia, e a pandemia, ela conduziu muitas pessoas ao esfriamento. Como? A gente teve que viver um período de isolamento social, não foi mesmo? Cada um fica restrito dentro da sua casa. Depois, quando retorna, o convívio com as pessoas mantém um isolamento, uso de máscaras, não se cumprimenta, não se abraça e por aí vai. E isso aconteceu. Só que isso transformou a característica de muitas pessoas. Pessoas que eram calorosas, da noite para o dia já não abraçavam mais. Pessoas que gostavam de receber pessoas em casa, da noite para o dia já não queriam mais conviver, já não se sentiam mais à vontade. Vai que fulano tenha um H1N1, Covid, já não convidava mais. E isso foi conduzindo ao isolamento. Daqui a pouco, o isolamento das pessoas foi nos conduzindo ao isolamento da igreja. Eu já não vou mais tanto assim num grupo pequeno, já não vou tanto mais na igreja, eu tenho que me proteger, eu tenho que me cuidar, e daqui a pouco a pessoa simplesmente, da noite para o dia, perdeu a alegria da salvação. Já não tinha mais vontade nenhuma de sair de casa e vir para um culto, vontade nenhuma de sair de casa e ir para um grupo pequeno, vontade nenhuma de falar da razão da sua fé, de falar de Cristo Jesus para o seu amigo, para o seu vizinho, quando ele deixou uma oportunidade. Vai dizer que isso não aconteceu. Como pastor, eu observo isso. E como pastor eu posso dizer, isso conduziu muitas pessoas à apostasia. A gente só olha a morte física. Tantos morreram por causa do Covid, tantos morreram por causa da enfermidade, da pandemia, mas a gente não olha quantas pessoas abandonaram a sua fé em Cristo Jesus, quantas pessoas deixaram de ser promotores da salvação, porque não estavam bem espiritualmente, não tinham nem condições de se alimentar, quem dirá de propagar, de anunciar ao próximo. Infelizmente, o Covid matou muito mais do que apenas pessoas no campo terreno. Ele matou milhares, milhões de pessoas no campo espiritual. Pessoas que da noite para o dia abandonaram a fé em Cristo Jesus. Pessoas que da noite para o dia serviam, faziam 10, 20, 30 coisas na igreja. Da noite para o dia não faz mais nada, não serve, não se envolve com mais nada. Por quê? Porque outras coisas ocuparam aquele espaço, aquele tempo. Então, hoje eu quero ter esse bate-papo com você, que está chegando, porque falar de primeiro amor, os batizandos já estão a 1000, mas eu não sei como você chegou aqui. Alguns eu até sei que a gente vai acompanhando e vai vendo que a fé chega cambaleando, 1, 2, 3, 4 anos já sem congregar, meses sem pisar numa igreja. Alguns a gente sabe, mas outros não. Mas independente de como você entrou por essa porta, eu rogo ao Pai que o Espírito Santo tenha liberdade para falar em seu coração, e você possa crescer essa noite, possa tomar uma decisão e possa renovar a sua fé em Cristo Jesus. Ali em Colossenses, a gente vai ver um bate-papo de Lucas, Colossenses 4,14, Lucas, o médico amado, e Demas, eles estavam enviando saudações às igrejas. Filemon vai retratar mais uma vez um personagem
mais uma vez, pela segunda vez, a gente vai ver ali em Filemão, Demas estava andando com Lucas, Demas estava andando com Aristarco, Demas estava andando com Marcos, e vem então um terceiro registro, e esse é o registro que veio à tona a mensagem dessa noite. Demas andou com homens de Deus, Demas estava propagando a fé em Cristo, ele era um embaixador, um cooperador do Evangelho, mas da noite para o dia, no terceiro relato de Demas, a gente vê uma notícia triste. Que notícia foi essa? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, vai dizer: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Demas me abandonou. Demas, amando este mundo, foi para Tessalônica. Bem, diante disso, umas indagações ficam no ar. Por que aquele servo de Deus, aquele cooperador do Evangelho, por que um homem de Deus, da noite para o dia, decide abandonar o Evangelho? Decide seguir a sua vida de acordo com os seus pensamentos, de acordo com a sua vontade? Porque uma pessoa que estava caminhando com Jesus, estava caminhando com os apóstolos, estava professando a fé em Cristo Jesus, anunciando por onde passava, da noite para o dia, abandona. O que conduz uma pessoa que desceu as águas perante uma comunidade, que anunciou a sua fé publicamente diante um corpo, uma comunidade em Cristo, o que conduz uma pessoa como essas, em algum momento da vida, dizer: chega, não quero mais, não vou mais para a igreja, eu estou bem onde eu estou. O que conduz uma pessoa a esfriar? Pode passar o slide? O próximo slide vai dizer que a frieza espiritual, ela pode ser traduzida como a perda da paixão pelo Evangelho, perda do primeiro amor e distanciamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, perda do primeiro amor, distanciamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o que eu quero chamar aqui a sua atenção acerca dessa palavra, essa palavra pode acontecer a todas as pessoas a qualquer momento. Não interessa se é uma pessoa nova na fé, que professou a fé em Cristo Jesus hoje, 7 de maio de 2023, e daqui 1 mês, 2 meses, de repente vai dizer: não quero mais. Mas pode acontecer com um líder, pode acontecer com um pastor, pode acontecer com a pessoa que mais conhece a palavra de Deus em uma comunidade. Simplesmente da noite para o dia a pessoa acorda e diz: olha, não quero mais isso para mim, chega, basta, vou buscar uma outra orientação espiritual para a minha vida. Isso acontece todos os dias a gente vê pessoas abandonando a fé e por aí vai. Por quê? Porque em algum momento se contentaram em quê? Serem crentes de banco. Eu até vou à igreja, eu até faço parte de um grupo, eu até estou numa comunidade, mas não estou mais me relacionando com Jesus. Dá para ver a diferença? Estar numa comunidade é uma coisa, estar congregando é uma coisa, se relacionar com Jesus é algo diferente. Muitos podem estar aqui dentro, mas o coração não estar em Cristo Jesus. Então, a frieza espiritual acontece muitas vezes porque as pessoas se acostumam a ir à igreja, se acostumam: eu cresci aqui que eu vou crescer, vou criar meus filhos e está tudo certo. Mas amanhã ou depois, por não nutrirem a fé em Cristo Jesus, por não se relacionarem com Deus, tal qual Demas, abandonam, vão se esfriando e abandonam. Bem, por que essa reflexão? Por que dessa reflexão hoje? É comum a gente ir conversar com pessoas, e quando a gente está ali trocando uma ideia: meu irmão, volta, estamos sentindo a tua falta.
A pessoa, não, está tudo certo, pastor, não tem problema nenhum na minha vida, está tudo certo e tudo mais. Tu vai conversar sobre um pecado e a pessoa, meu irmão, pastor, para mim nada a ver isso aí, os tempos mudaram, é outros tempos. Muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas longe de Jesus. Estão chamando, Senhor, Senhor, escuta a oração do teu servo, mas não tem vida com Deus, não obedece a Deus nas suas ações, nas suas atitudes e por aí vai. Mateus 7, versículo 21 vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fomos nós líderes do louvor? Não fomos nós líderes de adolescentes, de jovens? Não fomos nós líderes do teatro? Não fomos nós servos, cooperadores ali no berçário? E então eu lhes direi: se afastem de mim, nunca os conheci. Porque estavam na igreja, estavam servindo na comunidade, mas o seu coração não estava em Cristo Jesus. E aqui é um perigo, e é aqui que começa a frieza espiritual. A gente começa a fazer um monte de coisas, achando que as coisas vão nos manter quentes, mas em algum tempo a gente se afasta, em algum tempo a gente abandona o Evangelho, nos encontramos fatigados, cansados, desanimados. Hoje eu quero lhe convidar a refletir sobre 3 tópicos. Pode passar o primeiro? O primeiro deles, ele fala que a frieza espiritual, ela é causada pela excessiva preocupação com as coisas terrenas. A frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas terrenas. Ali em Mateus, capítulo 6, versículo 24, vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É triste, mas essa é uma realidade presente em muitos os contextos. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão preocupadas com coisas terrenas? Eu estou preocupado com a minha carreira, eu estou preocupado com a minha segurança financeira, eu estou preocupado com a minha aparência física. Nós tínhamos um jovem que o cara não tinha 1 minuto para ir para a igreja, falava em culto de juventude, meu Deus do céu, mas ficava horas e horas na frente do espelho, horas e horas na academia e por aí vai. Quantas pessoas dizem que não tem tempo para cultuar, para estar com Jesus, mas basta a pessoa simplesmente ser convidada para qualquer atividade, ela simplesmente deixa de estar na igreja e está em uma outra atividade. Preocupadas com a reputação, preocupadas com o namoro, tudo é prioridade. Namoro, família, amigos, jogos, Netflix. A gente pode passar? A gente tem simplesmente a incrível arte de transformar coisas boas em coisas ruins. Nós conseguimos fazer de coisas boas coisas ruins, e assim vamos nos tornando idólatras. Assim achamos que idólatra é quem está lá em Maomé, idólatra é quem cultua imagens, e a gente não vê que nós cultuamos às vezes o namorado, a namorada, o marido, a esposa, o filho, a filha, a carreira, a conta. Nós cultuamos aquilo e fazemos daquilo o nosso Senhor. E daqui a pouco, por causa de coisas terrenas, materiais, a gente se afasta, a gente abandona Cristo Jesus. Segundo lugar, a frieza espiritual é causada pela falta de intimidade com Deus. A frieza espiritual é causada pela falta de intimidade. Este povo que me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo me honra com lábios. Quantas pessoas às vezes estão aqui, cantando, erguendo a mão, glorificando a Cristo, mas no dia a dia não tem relacionamento
não tem intimidade, não tem comunhão com Cristo Jesus. Basta você lembrar do episódio de Marta e Maria. Recorda? Marta e Maria. Enquanto uma se repousou aos pés de Jesus e decidiu estar em intimidade com Ele, sua irmã Marta achou o que fazer, estava mais preocupada com outras atividades, até o ponto que Jesus fala para ela: olha, Marta, Marta, por que você está tão ansiosa? Por que você está assim, tão irada? Sua irmã escolheu a melhor parte, era estar comigo. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja dessa forma, é tanto envolvimento com tantas coisas, que acabamos de nos relacionar com o Senhor da igreja. Nos relacionamos com a igreja, corpo, mas não nos relacionamos com o Senhor da igreja. Às vezes pode passar, às vezes o fato da gente não ter a alegria na palavra de Deus, o fato da gente não renovar não termos sede de estudar a palavra de Deus, é um indício de que a gente está esfriando. Às vezes o fato de você estar sempre na igreja, fazendo 1000 coisas, não quer dizer nada, porque pode estar todos os dias na igreja e estar longe, pode estar todos os dias dentro da igreja, fazendo muitas coisas, e estar longe do Senhor da igreja. Então, cuidado, para que daqui a pouco você não caia em tentação, e não venha simplesmente a se esfriar espiritualmente, porque anda fazendo muitas coisas, só não anda dedicando tempo para a prioridade, Cristo Jesus. Só não anda se relacionando com o principal, Cristo Jesus. Eu digo isso, teve um jovem que certa vez, filho de pastor, certa vez eu conversei com ele e falei: fulano, todas as vezes que o dirigente, o pastor, vai trazer a palavra, pede para abrir em texto tal, texto Y, você simplesmente se levanta, sai e tudo mais. E aí aquele jovem falou: pastor, eu já conheço a palavra de cor e salteado. Todas as vezes que o pastor fala, abre em Mateus, eu já sei o que o Senhor vai falar. Então eu faço outras atividades. Eu vou no banheiro, eu vou fazer alguma coisa e por aí vai. Moral da história: hoje aquele jovem não está mais conosco. Isso me pesa o coração, pois eu era muito amigo do pai dele, um homem, um servo de Deus. Então, cuidado com o esfriamento espiritual. E terceiro e último, a frieza espiritual é causada pela indiferença em relação às Escrituras. A frieza espiritual é causada pela frieza que nós dedicamos em relação às Escrituras. Lá em Isaías vai dizer: o boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dado à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. O nosso cristianismo, ele é diretamente proporcional ao valor que a gente dá à palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando nós somos chamados para Cristo Jesus, nós ganhamos um manual, a Bíblia Sagrada, e é na Bíblia que a gente vai ter as orientações de como devemos viver aqui, hoje e agora. É através dela que a gente vai saber como se portar no mundo, como eu vou responder àquela provocação, como eu vou ajudar nessa situação, como eu vou agir diante daquele dilema. É através dela. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente simplesmente: eu sou assim e é assim que eu tomo as decisões e está tudo certo. Está tudo errado. Nós não devemos simplesmente brincar com a palavra de Deus. De igual forma, nós devemos professar fé de Gênesis a Apocalipse, em toda a palavra. Em toda a palavra. Não tem como a gente fazer uma colcha de retalhos e dizer: esse texto é bom, esse texto me coloca para cima, esse texto alegra o meu coração e esse aqui eu vou seguir, mas esse aqui não, esse aqui ele é um pouco pesado, está desatualizado, esse texto não funciona. Não, ele é toda
Toda a Escritura pode passar, toda a Escritura, ela é usada por Deus para nos admoestar, para nos corrigir, para nos ensinar. Então, onde que eu chego com isso aqui? O que você e eu precisamos entender é que a gente precisa estudar, precisamos aprender a palavra de Deus, para aplicar as nossas vidas, e a partir das nossas vidas, aplicar as pessoas que estão à nossa volta. Como? Muitas vezes dando a outra face, perdoando quem nos ofendeu. É fácil? Não é, né? Perdoar alguém que nos ofendeu é difícil, mas quando estamos em Cristo Jesus, a gente consegue. É fácil lidar com algumas situações pesadas, um adultério? Não. Mas em Cristo Jesus, de repente, uma pessoa até tem condições de dar a outra face, de recomeçar, e por aí vai. Então, onde que eu chego com tudo isso aqui? Eu e vocês, nós não podemos mais sermos indiferentes às Sagradas Escrituras. Hoje, eu quero te fazer um convite, pode passar. Coragem para recomeçar. Eu quero te fazer um convite para rever a sua agenda. Rever a sua agenda. Por quê? Quem monta a sua agenda? É você. É você quem determina que horas acorda, que horas dorme. É você que determina quanto vai ser o tempo de almoço, de janta. É você quem determina quantas horas de trabalho e se vou fazer uma hora adicional. É você quem determina quanto tempo eu vou estudar ou não vou estudar. Quanto tempo será lazer, quanto tempo será de Netflix. Mas eu quero te convidar a ter coragem para recomeçar, coragem para mudar, coragem para simplesmente rasgar a sua velha agenda e dizer assim, ó, a partir de hoje eu vou fazer tudo novo. A partir de hoje eu vou separar um tempo do meu dia para oração. A partir de hoje eu vou tomar um tempo, uma decisão de fazer um devocional. Nós temos visto quantas pessoas têm feito o devocional e isso tem nos alegrado o coração. Quantos testemunhos têm chegado até nós de pessoas que estão buscando a Deus diariamente, cedo pela manhã, fazendo um devocional, aprendendo da palavra de Deus. Hoje eu quero deixar para você este desafio. Crie coragem para recomeçar. Você entrou aqui num culto festivo e glória a Deus por essas vidas que estão vivendo o primeiro amor. Mas quem sabe você entrou aqui longe de Deus. Quem sabe você entrou aqui e tal qual algumas pessoas que já me falaram: pastor, faz 2, 3 anos que eu não abro a minha Bíblia. Pastor, eu nem sei quando foi a última vez que eu orei. E eu já ouvi isso de pessoas que às vezes estavam em liderança. Pessoas, eu e o Jardel, nós tínhamos um baterista lá em Santa Maria, e um dia eu cheguei para ele: meu amigo, como é que está a tua vida com Deus? Pastor, faz 3 anos que eu não leio a palavra. Tá, e como está a tua vida de oração? Ixi, pastor, essa nem para me lembrar eu me lembro. Mas ele era um exímio baterista. A gente começou a estudar todas as terças, a gente começou a se encontrar depois do trabalho dele, para ler a palavra, para orar. E hoje é um servo de Deus, está servindo, tem adotado missionários, tem orado. Eu me lembro da sua mãe. Ela chegou um dia para mim e falou: pastor Vini, eu nunca tinha visto o Asaf abrir a porta e orar. Nunca tinha visto o Asaf orando do jeito que estava orando. Mas um dia eu abro a porta do quarto dele, está ele de joelhos orando. Aquilo, nossa, alegrou meu coração. Mas ele precisou acordar. Que ele estava dentro da igreja, ele estava servindo, mas ele estava longe do Senhor da igreja. Então, eu não sei como você entrou, mas eu sei como você pode sair daqui. Eu não sei se você vinha se relacionando diariamente com Deus, e glória a Deus por isso. Mas se de repente não foi o seu caso, de repente hoje é o dia que Deus está falando para você: olha, volte ao primeiro amor. Não brinque mais. Não brinque mais de vir à igreja, não brinque mais de estar com os santos, não brinque mais de servir, mas se relacione em primeira instância comigo, Senhor Jesus. Esse é o convite que Ele está fazendo para você hoje. E eu quero te convidar, enquanto o grupo está chegando, a ficar de pé, a orar. E se esta mensagem fez sentido para você, eu quero, enquanto o grupo está aqui, convidar você para orar. Fala com Deus.
E se de repente Deus falou: olha, para tudo, reveja a sua agenda, para de desculpas e foque no novo tempo de Deus para a sua vida. Eu quero te desafiar, além de orar e assumir um compromisso com Deus aí no seu lugar, ao final deste culto, procurar um dos pastores, para que a gente possa lhe acompanhar, para que a gente possa encaminhar você daqui a pouco para estar caminhando com algum discipulador, e assim, juntos crescermos em Cristo Jesus.